sem deixar de olhar para o desejo, a descoberta de um amor que nada vê. Hoje eu quero voltar sozinho. É o filme que você vai ver hoje, aqui no Cine Resenha. Mãe, cheguei. Oi, Léo. O lanche tá pronto. Léo, você tá bem queimado. Você passou protetor? Passei, mãe. É que tava muito sol. Tem certeza? Super protegido pela mãe, Leonardo é um adolescente cego que deseja ter mais independência. Com a chegada de Gabriel, o novo aluno da escola, aos poucos sua vida começa a mudar. Passando pela descoberta da sexualidade, ele precisa lidar com os ciúmes da amiga Giovana e entender os sentimentos despertados pelo novo amigo, além de ter que enfrentar o bullying dos colegas da escola. E eu converso agora com o diretor paulista Daniel Ribeiro e também com o Felipe Lopes, que é distribuidor do longa pela Vitrine Filmes. Muito bom ter vocês aqui hoje. E lembrando que logo que essa nossa conversa aqui acabar, a gente vai ter a exibição do filme na íntegra. Daniel, esse filme, ele é baseado no curta Eu Não Quero Voltar Sozinho, né? Por quê? Como é que você decidiu fazer o longa? O curta, na verdade, ele surgiu como uma espécie de piloto, assim, pro longa, na verdade. Porque eu queria... A primeira coisa que surgiu para mim desse filme era o personagem, né? Que era um garoto que nunca tinha visto nem um homem nem uma mulher, porque ele nasceu cego. E aí ele se descobria apaixonado por um outro colega de classe. Então essa era a primeira coisa que surgiu para mim. Só que eu só tinha feito um curta antes, na época. E eu falei, fazer um primeiro longa, conseguir grana, conseguir financiamento para isso... E contar uma história dessas, que é muito específica, eu achei que era... Enfim, ia ser difícil. Principalmente quando eu contava essa história na época, eu falava assim, é um garoto cego que se descobre gay, né? Todo mundo achava que era um grande drama, assim, quando a gente fazia o pitching dessa história. Eu falava, não, é um filme que é para ser sensível, fofo, é uma história de amor bonitinha, não é um drama pesado. Então, o curta, a gente fez esse curta meio para ser um piloto mesmo, para contar, a história que a gente quer contar tem essa leveza, é a descoberta do primeiro amor, é uma história universal. Então a gente fez primeiro o curta e aí... Então desde o início você já pensava que essa história era para um longa? Era para um longa, a ideia era que fosse um longa. E aí o curta surgiu antes por isso, assim. Então foi uma espécie de cartão de visita e até para mandar, quando a gente mandava para os editais, para conseguir dinheiro, a gente mandava o curta também. Porque era uma forma das pessoas entenderem como a gente imaginava o longa e como ele tinha um apelo comercial, né? Como ele tinha uma possibilidade de se comunicar com o público, apesar do personagem ser muito específico, né? E Felipe, de forma geral, quando é que um filme chega na distribuidora? É no projeto ou é quando ele já está pronto? E como é que foi no caso desse projeto? Bom, de uma forma geral, é no projeto. A gente, na vitrine, a gente recebe em todas as etapas, mas tardes do projeto acho que ajuda a gente a pensar o nosso objetivo como distribuidor, que é encontrar o público de cada filme. A gente acredita que todo filme tem seu público e é nossa missão, nossa função encontrar e comunicar essa obra com as pessoas em diversas telas. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ele chegou nesse momento de projeto. Eu acho que isso ajuda a gente a ter mais troca, a poder pensar em conjunto. É um filme muito... O fato de ter o curta-metragem antes, eu acho que isso também facilita esse trabalho, porque ele chega pra gente com uma base de fãs. Então tem uma parte do trabalho que a gente potencializa mais o Daniel, a Diana Almeida, que é a produtora. Eles já vinham antes, com o curta, trabalhando essa base de fãs e a gente amplia pensando no trabalho específico do longa. Legal. Eu imagino assim que seja muito desafiador você desenvolver um personagem cego, né? E você também não cair naquela questão da buscar uma empatia pela limitação ou um clichê de uma interpretação, né? Uma interpretação baseada no clichê. E aí, de repente, você vem com esse formato do filme. Como é que foi essa interação com o ator Guilherme Lobo, né? Que fez o Léo, que é o personagem cego? A gente foi descobrindo aos poucos também, assim. No curta a gente chegou a fazer, porque como teve o curta também, acho que foi onde a gente pesquisou mais, assim. A gente foi em alguns institutos que lidam com pessoas com deficiência, a gente conversou, tem a Biblioteca Braille no Centro Cultural São Paulo, que a gente foi lá na época ele aprendeu a digitar na maquininha em Braille, ele aprendeu, essa coisa de como ser guiado, como guiar também. Então a gente teve essa pesquisa mais no curta até,
para entender um pouco mais o personagem. E a gente ia conversando, ia tentando entender, e de vez em quando tinha uma outra dúvida e tirava essa dúvida, assim. Mas o Guilherme tem uma sensibilidade muito forte, assim, de compreensão também. Foi muito natural, no caso dele, assim, como ele enxergava esse personagem, como ele estava... e a gente foi, assim, todo mundo ali, os atores também, a gente ia sempre conversando e tentando debater, assim, qual é o caminho que a gente vai aqui. E por tentar também essa coisa que eu repito muito sobre essa coisa da questão universal, a gente sempre tentava falar, vamos tentar não focar no que é específico, assim, no que só aconteceria com ele. Vamos ver o que é comum. Tipo, e aí tem uma outra questão, que é como ele se move, como ele, né, como ele tá na casa dele, como ele anda, Então tem essas questões. Mas a gente tentou sempre ir para o universal, ir para as experiências e para os sentimentos que não necessariamente tinham a ver com a questão da deficiência. O desejo, ele está sempre muito atrelado ao olhar, né? E você é uma pessoa que enxerga, criou uma obra aí, você mostrou outras possibilidades, né? Para despertar esse interesse amoroso. Como é que você elaborou isso? Eu acho que esse personagem, ele funcionava também como uma metáfora, de alguma maneira, né? Porque eu acho que a gente atrela muito ao olhar, a descoberta, o desejo, tudo aí. Só que a gente tem todos os outros sentidos, né? Que estão ali também funcionando, mas a gente nunca presta muita atenção neles, né? Então, acho que foi um pouco isso também, pensar um pouco, e como é enfim, o cheiro, né? Quando você sente o cheiro de alguém, e tem a coisa do moletom, que vai para esse lugar também, como a gente vai demonstrar ele descobrindo e se sentindo atraído pelo Gabriel. Né? Então tem o toque, tem que ser carregado, eles com toque, né? Acompanhado. E tem tudo isso, aqui no fim das contas todo mundo também tem, todos os outros nossos sentidos também estão ali sempre sendo estimulados quando a gente fala de desejo, quando a gente fala desses sentimentos que a gente tem. Então foi um pouco também por esse caminho que a gente seguiu. Legal. Felipe, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho foi assim, ganhou muitos prêmios, foi logo um sucesso de bilheteria e tudo isso aconteceu muito rápido, né? Vocês esperavam por isso? Qual foi a estratégia que vocês usaram? Eu acho que desde que a gente conheceu o projeto, havia uma expectativa desse sucesso. Silvia Cruz, que é sócia e minha amiga na Vitrine, ela estava muito mais presente no projeto e identificou ali em 2014, na verdade 2013, né, que foi quando o lançamento foi no começo, no primeiro semestre de 2014, nos cinemas, que era algo muito especial. A Vitrine era muito nova na época, uma distribuidora de 2010. A gente tinha tido no ano anterior O Som ao Redor, do Kleber, que foi um grande sucesso, mas a gente ainda enfrentava questões da distribuição que se enfrenta com o cinema brasileiro até hoje, que é a dificuldade de ter espaços nas salas de cinema, é um olhar, mesmo sendo um filme que ele é muito, muito doce, ele comunica com o público jovem, ainda pode ser visto como um cinema de arte. Então, era ao mesmo tempo uma identificação de um filme muito incrível e um desafio de como esse mercado recebe o cinema brasileiro. Na primeira semana, o filme entrou em cerca de pouco menos de 40 salas, que dentro da expectativa que existia na campanha online, que já tinha tido pré-estreias antes, divulgadas nas redes sociais, isso a gente via que tinha ali uma potência maior, mas a gente encontrou o desafio no circuito de exibição. Na segunda semana cresceu o número de salas para mais de 40, na terceira semana passou de 50. O filme ficou em cartaz continuamente por 38 semanas, que é algo fora de qualquer padrão que a gente tem. Ele virou 2015 em cartaz, então a gente viu ali foi o resultado de algo muito especial. É um rápido que, na verdade, para a gente, no dia a dia da distribuição, não é tão rápido assim. A gente esperava que pudesse ter mais salas desde o início. A gente viu cidades pedindo o filme, a gente falava peça nas redes sociais, peça para os cinemas, porque é algo que ainda hoje, quase 10 anos depois, ainda acontece, que é uma dificuldade de encontrar todo esse público potencial com as limitações de espaços de exibição, de lugares com sala de cinema, mas que a gente também encontrou depois em outros lugares, na TV por assinatura, na TV, a gente está exibindo aqui na TV Brasil hoje em dia, TV a gente consegue aberta, né? encontrar os públicos ao longo dos anos, isso é muito, muito bacana, muito interessante. E o curta também, acho que ele estabeleceu uma coisa ali antes,
um público, porque a gente tinha a página do Facebook na época, então a gente ficava lá estimulando, vai ter o longa, as pessoas ansiosas. Cria toda uma expectativa, né? E de jovens que tem essa coisa do fã muito forte, né? Então, ansiosas, as pessoas lá. Então, e a gente lançou o curta em 2010, 2011, foi quando as pessoas começaram a ver o filme, porque aí foi parar na internet em 2011, no YouTube. Então aí o curta foi descoberto ali e foi gerando esse grupo de pessoas. Então tinha, sei lá, nossa página de Facebook, quando lançou o filme, tinha 200, 300 mil pessoas que curtiam. E mesmo assim, acho que para os cinemas não era o suficiente, tipo, eles não viam, porque não tinha nenhum ator famoso, nada. Então era, o filme gay ali, jovem, ninguém tava dando muita bola. Assim, as salas de cinema, né? E a gente tinha a gente falava, olha a quantidade, a gente postava qualquer foto, explodia no Facebook. E só que, é isso, nas salas de cinema não... Vocês sabiam desse potencial, mas vocês não estavam conseguindo, naquele momento, provar isso, né? Sim, tem uma diferença. É muito louco porque é isso, eu conhecia o projeto pelo curta enquanto audiência. Também é uma situação muito complicada. Tipo, gente, a gente tá ali vivendo aquilo, sabe que aquilo vai acontecer, mas ainda existe uma diferença de quem toma uma decisão final dependendo de qual é o cinema, qual que é a rede exibidora e como que ainda o cinema LGBT é visto como um nicho e que pode estar num lugar mais limitado e não tão aberto. Isso foi algo que a gente enfrentou. E foi engraçado, foi curioso, assim, ver esse público que estava... Principalmente porque tinha gente do Brasil inteiro ali. E quando a gente estreou aí, são 40 salas, tipo, sei lá, 5, 6 em São Paulo, não lembro quantos era no Rio. Ou seja, a maioria das cidades que tinha gente que era fã do curto e queria ver o longa, não tinha sala de cinema para ver. E aí tinha gente, assim, aí começou a ficar piada que é de peça no seu cinema. Então as pessoas começaram a pedir nos cinemas das cidades. Aí tinha uma cidade que não tinha cinema. Aí eles vamos pedir para construir um cinema para estrear o filme. Então virou uma campanha. Virou uma campanha muito engraçada também, e muito intensa ali nas redes com esse público, assim. Então acho que isso ajudou muito também. Porque foi um boca a boca virtual que rolou ali quando lançou o filme. Eu queria falar sobre uma cena específica do filme, porque assim, o próprio nome do filme já sugere que o Léo, ele quer independência, o filme mostra ele fazendo várias coisas sozinho, né? Mas tem um momento em que ele pede ajuda para o pai para fazer a barba, né? E aí todo um diálogo se desenrola. Como é que foi construído esse momento? Olha, essa é uma outra cena muito engraçada, porque a gente queria convidar o Elcir para fazer o papel do pai, né? E não tinha nenhuma cena... O pai, ele tava meio coadjuvante, assim, no roteiro. Enfim, a mãe era mais forte, né? Então o pai tava ali meio de lado sempre. Aí a gente queria chamar o Elcir, falei, mas não tem nenhuma... Tipo, a gente vai mandar esse roteiro para ele. Ele falou assim, isso aqui é um figurante quase, esse pai. Eu falei, vou escrever essa cena dele... Aí eu inventei essa cena antes de mandar para o Elcir, assim. Foi uma cena que surgiu meio nesse momento. E ficou bonita ali, tipo, escrevi, mandamos, ele gostou e topou fazer o filme. E é uma das cenas que, no fim das contas, é super forte, assim, que aí você fala, nossa, parece que ela tava no roteiro desde sempre. E não tava, ela foi quase um acidente, assim, pra chamar o ator. Mas foi isso, e ela foi super... E quando a gente tava filmando ali também, rolou aquele, sei lá, tem umas coisas que são mágicas no cinema mesmo, assim, que você não imagina, que você não planeja e que elas acontecem exatamente nesses pequenos acidentes ou improvisos que vão acontecendo. Aí. Sou eu. Aí, pode lavar a mão. Agora bota a Gillette na água quente. Você vai ver como fica mais fácil. Aí. Aqui, ó. Eu fiquei, em algum momento, tentando sintetizar o filme, né? Falei, esse filme, ele fala de quê? E eu fiquei pensando que ele fala de várias formas de amar. E, por exemplo, da linha tênue que existe entre os tipos de amor. Por exemplo, o amor sexual e a amizade, o amor cuidadoso dos pais e o amor exagerado que chega a sufocar. Isso faz algum sentido para você? Acho que sim. Acho que é isso. O montador falava muito assim, esse não é um filme sobre... o amor, é um filme sobre amizade, esse era o olhar dele, assim. E eu acho que tinha isso, assim, também. Tem essa coisa da amizade ali que é muito forte no filme. Tem a mãe, é isso. Mas é isso, é sobre os... Concordo, assim,
fica assim, tem a linha principal, é essa descoberta do amor entre os dois, mas tem todas essas outras relações ali que envolvem amor, né? Um pouco isso. E com essa coisa, eu não quero voltar sozinho, ou hoje eu quero voltar sozinho, que tem essa coisa de buscar independência. E é um pouco sobre isso também, como esse amor às vezes... E a Giovanna, né? O que ela sente ali, né? Sim. Que tipo de amor é esse que ela tem? Não, total. Ela é amizade, né? Muito bonito, assim, que a amizade também, às vezes, e nessa idade a gente confunde as coisas também, né? Você tá ali, você fala, tô apaixonado, não tô apaixonada, gosto, o que é isso, né? Esses sentimentos que são muito confusos, assim. E o Léo, acho que o filme é sobre essa descoberta dele também, mas não só dele, né? É do Gabriel, é da Giovanna também, e compreendendo o que acontece. Vamos fazer uma pausa? Não pode, não, agora não, termina. Não, eu ia falar de novo do final, mas não vou falar mais. Ah, não fala do final. Vou até fazer uma pausa, então, para você não falar desse final, porque a gente precisa chamar um intervalo rapidinho e já o Cine Resenha tá de volta. Estamos de volta com o Cine Resenha, hoje conversando sobre o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, aqui com Daniel Ribeiro, cineasta, e também com Felipe Lopes, distribuidor na Vitrine Filmes. Gente, continuando aqui um pouco o nosso papo, eu queria perguntar para o Felipe o seguinte: a gente está acompanhando as discussões no Congresso sobre a cota de tela, tanto na TV paga quanto no cinema. Eu queria te pedir para explicar. Você pode explicar o que é a cota de tela, a importância disso e também como é que funciona no Brasil e em outros países? A cota de tela é uma proteção com a nossa cultura brasileira. Ela não é algo exclusivo do Brasil. Ela é um mecanismo que ocorre em diversos países do mundo e que ele é fundamental, principalmente quando a gente observa um desequilíbrio de concorrência com as culturas nacionais. Então, a gente vê cinematografias que a gente conhece como da França, que tem uma política que fortalece e defende as obras francesas. A gente vê a Coreia do Sul, que teve um filme como Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme, e que tem uma política de defesa da sua cultura muito forte. E a gente também tem no Brasil, enfim, não só políticas, mas como lutas pela nossa cultura, pelo nosso cinema. Atualmente, está em discussão o retorno da cota de tela no cinema. A gente, historicamente, isso desde o século passado, tem um espaço garantido nas telas para as obras brasileiras e a gente perdeu isso em 2021. Então, a gente está tentando retomar agora. Em paralelo, também é muito importante, as tecnologias mudam, as telas começam a ter formas novas de se assistir os nossos conteúdos. Então, o VOD, que é o vídeo por demanda, o streaming que a gente conhece, hoje também tem discussão a regulação. E é muito importante, é um espaço que a gente precisa. A regulação não é algo negativo, a regulação é a gente conseguir organizar e garantir que a gente consiga se ver, se escutar e que o nosso cinema seja visto em todas as telas possíveis, porque hoje o mundo é plural e diverso nesse cenário digital também. Daniel, o seu filme ele continua sendo muito visto no streaming, né? O público cresce, se renova. Como é que você entende que o seu filme conversa com a juventude? É curioso isso, que faz 10 anos, né? Que a gente, quer dizer, vai fazer 10 anos agora que a gente lançou o filme. E como é um filme para jovens também, né? Assim, acho que foi uma coisa que a gente descobriu que no filme, na verdade, que se comunicava com públicos muito mais velhos também, mas basicamente é um filme sobre a juventude também, sobre esse período de 15, 16 anos. Tem muita gente que na época era muito criança, na época que o filme foi lançado, e foi assistir o filme recentemente, assim. Então a gente foi vendo ao longo desses 10 anos um público se renovando, assim. Então sempre uma juventude nova que vai crescendo e vai encontrando, ainda mais com os streamings, que é muito bom, porque ele está disponível em vários lugares. Então esse público novo, ele consegue ter acesso ao filme. Mas foi muito curioso ver esses novos jovens que vão crescendo e virando adolescentes, encontrando no filme também um espelho para a própria experiência, para a própria vida, assim. Então a gente vê principalmente os jovens LGBT, que eu acho que precisam muitas vezes do cinema, ou da televisão, ou enfim, de outras formas de arte, para dizer um pouquinho o que eles estão sentindo. Porque às vezes a gente não tem, quando a gente é adolescente,
e a gente, dependendo da família que a gente está, a gente não tem acesso a esse cuidado, né, essa preocupação de falar, olha, existe diversos tipos de sexualidade, você vai crescer e vai se descobrir, vai entender quem você é. Às vezes você não está numa família famílias que não falam sobre isso ou que falam o oposto, né, que estão ali... Reprimem, né? Reprimem. Então, eu acho que o audiovisual funciona muito como esse espelho silencioso, assim. É um amigo com quem você pode conversar, que vai te dar conselhos, que vai te contar coisas. E acho que o filme funciona muito, assim, a gente recebe muita mensagem até hoje, assim, de gente falando como o filme é importante, como o filme mudou a vida das pessoas, porque, de fato, ele mostra ali como a descoberta da sexualidade, do amor estão atreladas e existem diversas maneiras desse amor ser aflorado na vida, né? Legal. Felipe, você apontou várias dificuldades, né, para a distribuição de filmes no Brasil. Como é que a gente pode vencer esses desafios? Nossa, é um conjunto de coisas. Eu acho que é importante ter política pública, isso é fundamental. E aí, política pública não é só dinheiro propriamente dito. Ela envolve formação de público, ela envolve um pensamento de difusão, de circulação dessas obras. Isso é fundamental para a gente se conhecer e se reconhecer no audiovisual como um todo. A gente saber que existem obras diversas, que o cinema brasileiro é muito plural, é muito diferente. Então, não dá para falar de um cinema só, são cinemas. E obviamente, isso junto com investimento, junto com espaços para discussão sobre os filmes, poder circular em diferentes, não só cinemas, mas em diferentes telas, ter uma televisão pública de qualidade com uma programação diversa. Acho que são vários elementos que, somados, a gente consegue proporcionar com que esse público final, que é o nosso ponto principal, ele tenha esse contato, ele consiga saber que está ali disponível e está acessível às pessoas uma infinidade de filmes, de obras audiovisuais que alguma delas vai conectar, vai tocar. E, Daniel, quando você lançou o curta em 2010, né, a gente viu um episódio lá de censura no Acre. Como é que você lidou com isso? E a tua percepção, a tua leitura sobre esse episódio mudou depois dos últimos acontecimentos políticos do país? Ali foi foi bem naquela época em que rolou a história do kit gay, né? O boato do kit gay. E o filme tinha acabado de ser lançado, não tinha nada a ver porque era a Escola Sem Homofobia, o programa chamava Escola Sem Homofobia, né, que aí começaram a chamar de kit gay, e não tinha nada a ver com o curta. Mas o curta foi selecionado para participar era uma seleção de filmes de curtas, não tinha filme de religião, tinha filme de sexualidade, que eram as escolas, era um programa de educação, que as escolas escolhiam curtas para debater em sala de aula. Então passava um filme e debatia aquele tema na sala de aula. E aí no Acre teve um pessoal que achou que aquilo aí o Eu Não Quero Votar Sozinho foi exibido na escola para debate e um pessoal ali ficou falando que era o kit gay. Então foi um caos ali, mas eu acho que eu não sei, assim, ali foi um episódio que até eu esqueço, assim, é engraçado, não sei se eu sou otimista, eu vou sempre pensando no positivo, que eu tinha até esquecido dessa história, assim, mas realmente ali foi a gente falou, nossa, que doideira, né, como se mistura coisas, e era uma época em que não se falava muito de fake news do jeito que se fala hoje, mas ali foi um período, aconteceu isso também, né, era uma fake news que foi se espalhando. Mas eu acho que pra gente, assim, quando a gente tava fazendo o longa depois disso, eu acho que foi só também uma maneira de falar, não, a gente tem que falar sobre isso. Ainda mais por isso, porque ainda existem lugares no Brasil em que tem esse tipo de resistência, que vão criar esse tipo de boato. Então a gente tem que contar essa história, que é uma história que isso que eu falo, por exemplo, quando a gente lançou o filme em 2014, eu falo, não teve nenhum boicote, assim, apesar de ter tido isso no curta, de um jeito meio também torto, que foi como aconteceu. No longa, a gente lançou ele num momento em que, até falando assim, o Brasil estava num momento muito positivo. No ano anterior tinha sido aprovado o casamento entre pessoas do mesmo gênero. E aí a gente estava vivendo um período
muito positiva, assim, de poder falar de sexualidade mais abertamente, de ter, eu acho que as pessoas conservadoras estavam mais acanhadas de expor o próprio preconceito, né? Acho que a gente estava vivendo um período em que era feio você ser preconceituoso, assim. As pessoas não tinham orgulho de ser preconceituosas. A gente estava sei lá, num momento mais decente do país. E o filme foi lançado exatamente assim, em 2014, acho que foi um ponto ali de virada, que depois, acho que na eleição de 2014, acho que é quando a coisa começa a desandar no Brasil, nesse sentido, assim, das pessoas se sentirem um pouco mais à vontade de externalizar certos preconceitos. E eu acho que o filme foi lançado nesse momento positivo do Brasil e foi muito bom, assim, eu acho que foi, nesse sentido foi muito positivo, a gente ficou muito feliz de poder falar sobre esse assunto, e eu acho que de certa forma é isso, assim, acho que o que rola ali nessa censura, o longa meio responde um pouco a isso também, de alguma maneira. Gente, muito boa a nossa conversa. Eu preciso dar os parabéns a vocês. Muito bacana o filme, muito legal o trabalho de distribuição. E também quero agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite. E a gente pôde ter essa conversa tão boa aqui hoje. Obrigada. Obrigado a você. Valeu. E agora, a gente fica com um momento tão esperado. Vocês ficam agora com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Bom filme.